E aí, meus amigos, está começando mais um Combo Fala Mais Joga aqui na Play TV. Hoje eu recebo o André Sintra, cara. Prazerzão te receber aqui. Prazer vê-lo. O André é o primeiro brasileiro a participar de uma Paralimpíada de Inverno, né, cara? É isso mesmo. Isso. Snowboarder de inverno. Cara, como é que é representar o Brasil no esporte paralímpico de inverno com essa estrutura que foi em Sochi, né, cara? Olha, eu acho que eu só senti realmente o que era isso quando eu cheguei lá. Pra mim, a ficha só caiu Só caiu lá, né? quando eu cheguei lá. E pra mim foi assim, acho que uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Foi realmente incrível estar lá, poder carregar a bandeira do Brasil e poder representar o Brasil, né, numa Paralimpíadas de Inverno, o que é um fato, que era um fato até então inédito e Sim, agora está realizado. Muito louco. Eu acho que é você no X aí, viu, André? X, tá. Isso. Maravilha. De novo, cara. Isso. Porque você me venceu. Estamos aqui no Souls Calibur, o cara já me ganhou a primeira e a gente... ele que tem que dar o rematch. E, cara, como é que você entrou no esporte de inverno, velho? Então, na verdade, eu já treinava outros esportes radicais, né, tipo wakeboard e kitesurf. E aí um dia tinha uns amigos indo pra neve e eu falei, bom, eu quero tentar o snowboard. E aí foi muito interessante, porque as primeiras vezes que eu fiz snowboard, eu não tinha uma prótese específica para fazer snowboard. Então eu sofri muito, não conseguia nem ficar de pé direito. Porque deve influenciar só um pouquinho, né? Na verdade, eu não conseguia fazer direito, não conseguia nem ficar de pé direito. E aí na segunda vez foi um pouco melhor, mas só na terceira vez que eu consegui comprar uma prótese específica para snowboard e aí eu comecei a fazer snowboard de verdade. Pode crer, cara. Bom, velho, você sofreu um acidente, né, cara? Isso. E antes do acidente, você tinha experiência com esportes, cara? Tinha um pouco de experiência, não muita, porque eu era bem jovem, né, mas já fazia alguns esportes. Tipo o quê, cara? Qual que você... Já tinha tentado surf, já tinha pego onda de caiaque, já tinha feito esse tipo de coisa, principalmente. Pode crer. Então Mas tinha um contato com o esporte radical já mesmo tinha um pouco antes. de contato, mas logo depois do acidente, eu fiz uma viagem para fazer rafting. Pois é, cara. Essa história é muito interessante, né, bicho? Conta essa história. Foi bem legal. Foi logo depois, quanto tempo, cara? Uns 2 meses depois, mais ou menos. Foi bem rápido, assim. Nossa, que louco, cara. Eu tinha acabado de colocar a prótese. E aí eu fui convidado para um grupo que já estava formado, que esses caras estavam indo para o Nepal fazer rafting. E aí eu fui o último a entrar no grupo. E essa experiência mudou minha vida completamente, porque essa experiência fez com que eu enxergasse que eu podia fazer todo tipo de esporte mesmo com uma prótese. Pode crer. E o intuito da viagem era esse mesmo, cara? Era esse, fazer rafting, exatamente. Então nós ficamos descendo corredeiras nível 4 e 5, durante 6 dias direto. Olha que louco, velho. Então a gente desceu por uma estrada, encontrou o rio e só foi encontrar a próxima estrada 6 dias depois. Meu Deus, Foi cara. bem legal. Que louco, cara. E era um lance que eram pessoas com diversos tipos de deficiências físicas. Como é que era, velho, esse esquema? E foi por acaso, né? Isso que é o mais louco, esse encontro com o cara, velho. A minha entrada no grupo foi muito por acaso, assim. Eles já tinham se programado, eles já estavam com o grupo fechado, né? E, se eu não me engano, tinham 12 brasileiros, né, com um tipo de dificuldades diferentes, desde caras que eram paraplégicos até caras que eram amputados, enfim, caras de idades diferentes, que praticavam esportes diferentes ou que não praticavam esportes, enfim. E aí esse grupo foi unido por um cara em comum e ele levou a gente para lá. Muito interessante isso daí, cara. E esse daí é o primeiro contato seu depois do acidente com o esporte. Depois do acidente é o primeiro contato, um esporte que eu nunca tinha feito, né? Porque eu nunca tinha praticado o rafting, né? Legal, cara. E, bicho, como é que foi a escolha do snowboard e como é que você começou a competir? Então, o snowboard, assim, tem algumas coisas na minha vida que acontecem de maneira bem engraçada, né? O snowboard... Na verdade, uma vez eu estava numa ortopedia, arrumando minha prótese e tal, e entrou um menino que tinha acabado de sofrer um acidente, estava muito triste, e eu estava de alguma maneira tentando ajudar ele ali, falando, olha, dá para fazer tudo com a prótese, dá para correr, dá para pedalar, dá para jogar squash, dá para fazer wakeboard, dá para esquiar e tal, e aí nisso estava passando o cara que é o meu ortopedista, né, e ele falou, mas você esquia? Né? Aí eu falei, esqui, eu faço snowboard. Ele falou, porra, a seleção brasileira
Olha tá que procurando, legal, naquele cara. segundo, assim, exato, Que né? coisa. Porque se ele não escutasse isso, não ia ser possível. E ele falou, olha, o pessoal da seleção brasileira tá procurando alguém para tentar representar o Brasil, né? Aí fiz contato com o pessoal da CBDN e antes da CBDN com o pessoal do Comitê Paralímpico. E aí eles me colocaram numa prova, né? Num teste, que foi o Campeonato Brasileiro de Snowboard no Chile. E aí eu fiz essa prova e eles gostaram assim, do meu desempenho e alguns dias depois me convidaram para fazer parte do time, para fazer parte. Aí eu comecei realmente a entender o snowboard como competição mesmo, né? Eles me mandaram para os Estados Unidos. Nossa, e que aí legal, comecei a treinar com um treinador mesmo, profissional. Aí comecei a aprender sobre esporte, a parte técnica, a parte de desafio mesmo, o que é realmente o snowboard, tipo de prancha, técnica, tipo de material que a gente tem que usar, equipamento, tipo de bota, quer dizer, aí eu comecei a aprender realmente tudo isso. Entrar mesmo dentro do esporte de maneira mais profissional. Quanto tempo isso do cara te apresentar, te dar essa ideia, né? Isso Até a tem Olimpíada, 2 cara? anos, né? 2 anos só, cara. 2 anos. Isso Que louco. conseguiu esse feito no primeiro ano, a gente conseguiu se classificar. Nossa, no que primeiro legal, ano, como velho. competidor, eu fiquei em 18º lugar do mundo e os 32 melhores do mundo iam para a Olimpíadas no ano seguinte, né? Sensacional, cara. Eu fechei a primeira temporada e conseguimos classificar o Brasil. Acho que esse foi o maior feito. Pô, 2 anos, né, cara? Então, provavelmente não, a Paralimpíada de Inverno de Sochi é a sua grande competição. Mas quais Sem foram dúvida. outras competições que você participou antes da Paralimpíada, cara? Olha, eu competi em vários lugares do mundo, né? Eu competi em algumas provas nos Estados Unidos, competi em algumas provas... É você, André, o de X novo, lá. X de novo. Perdi de novo, amigos. Tô tomando uma surra aqui. Eu competi várias provas nos Estados Unidos, em alguns lugares diferentes. Competi em Copper Mountain, competi na Califórnia, depois competi em alguns lugares no Canadá, depois competi em alguns lugares na Espanha. E treinei em vários outros lugares também, como Suíça e outros lugares também. Isso um treinamento já pensando Já pensando nas Olimpíadas. Já estava classificado, né? Já pensando nas Olimpíadas. Mas as provas do Mundial sempre serviram muito de treinamento, porque elas são o tipo mais próximo de treinamento perto das Olimpíadas, né? Entendi, cara. E velho, tinham outros brasileiros também, cara? Tinha mais um brasileiro. Mais um brasileiro, Mais um né? brasileiro, o Fernando Aranha, isso. Muito louco. Você falou desses lugares de treinamento aí. Por que esses lugares? E você também treinou no Brasil? Eu treino no Brasil, mas não snowboard, né? Então eu treino no Brasil outros esportes, que são esportes de prancha e que de alguma maneira ajudam bastante. Né, condicionamento físico, posicionamento na prancha, isso ajuda bastante, mas o snowboard tem algumas particularidades que são únicas, né? Que é o contato com a neve e às vezes o posicionamento que você tem na montanha também. Ele é muito único, não dá para treinar isso fora da neve. Pois é, então, cara, isso que era essa a minha curiosidade. Como é que faz, velho, aqui? Não tem um lance que reproduz, né, a neve, não existe isso, deve ser um Não negócio existe. muito caro. O contato com a neve e a inclinação da montanha é uma coisa muito única, pois é. realmente, de lugares que tem montanha. E é por isso que você vai para esses outros países. Por isso que eu aí, tenho que ir pra neve, não tem jeito. Muito louco. Cara, a sua categoria é snowboard cross, né? Border Cross. Border cross. Como é que é? Explica pra gente qual que é essa categoria, cara. Então, o Border Cross é uma Como categoria se realiza aí? que eu costumo comparar com o motocross, né? Um pouco parecido com o motocross. Para quem não sabe, né? Assim, como se fosse o motocross na neve. Então é uma pista que tem obstáculos, ele tem bumps, tem rampas e tem curvas com inclinação, né? E isso montanha abaixo na neve. Então você tem que fazer o tempo mais rápido, superando esses obstáculos e passando por dentro das bandeiras. Então geralmente você tem bandeiras dos dois lados, então você não pode queimar, digamos, a bandeira, passar por fora da bandeira ou tocar na bandeira e derrubá-la. Mas se você derruba ou passa por fora, você elimina a sua descida, cara? Você elimina a sua descida, exatamente. Elimina a Você descida. está desclassificado. Olha que louco. E são 3 descidas, né, cara? São 3 descidas. Geralmente são 3 descidas e conta o tempo de 2 descidas. Entendi, cara. E, cara, quantos juízes são, cara? Como é que é Então, por tempo mesmo, É né? difícil dizer de juízes, né? Acho que não é talvez a palavra certa juízes, mas eles colocam pessoas durante
o percurso, que ficam em pontos estratégicos, olhando se o atleta passa por dentro das bandeiras. Ah, né? entendi. E aí a parte do tempo funciona com sensor. Você tem um sensor na saída, então quando você desce, você passa por esse sensor, e na chegada tem outro sensor também. Então é um sistema eletrônico de contagem de tempo. Muito louco. E é a soma dos 3 tempos ou é Não, a soma de sua dois. melhor descida? Ah, a soma de Não, 2 soma de tempos. 2. Você soma os 2 melhores e elimina o pior. Né? Você pode então fazer uma descida ruim, digamos assim. Legal, cara. E você fez em quanto tempo, velho? Qual que é o seu melhor tempo aí Então, tudo depende muito, né? Porque cada pista tem um tempo diferente, né? Agora, nas Paralimpíadas, acho que eu fiz 1,26 e 1,17, se eu não me engano. 1,13, alguma coisa assim. E eu fiz uma descida que eu fui muito mal, que foi a primeira, eu estava um pouco nervoso, estava sentindo a pressão de estar lá, né? Era uma coisa nova e tal. E eu vi também todos os atletas caindo, porque a pista estava em condições muito difíceis, porque tinha pouca neve e estava muito calor também, então a neve estava bem derretida. E a gente acabou não tendo oportunidade de treinar na pista por conta disso. Sim. Né? Então a gente só pôde treinar fora da pista. Então a primeira descida não foi tão boa para mim. Aí depois eu melhorei na segunda e depois eu fui muito bem na terceira. Fiquei, na verdade, em terceiro lugar da minha categoria, né? Cara, é terceiro lugar da categoria. Tem umas coisas que a gente tem que explicar, mas eu vou usar o segundo bloco pra gente explicar, porque no geral você ficou em 28º, vou saber dos tempos dos primeiros exatamente. colocados também. A gente vai fazer um rápido intervalo, já volto com o André Sintra por aqui, fica aí. Tô de volta com o Combo Fala Mais Joga, eu e o André Sintra aqui. O André é o primeiro atleta paralímpico a participar de uma Olimpíada de Inverno pelo Brasil. Falávamos tudo sobre a categoria dele, sobre o esporte dele. E, cara, a gente falava em off aqui sobre o lance de competir em 2 categorias ao mesmo tempo, né, cara, na sua competição. Como é que é esse esquema, velho? Não é ao mesmo tempo, na verdade são 2 categorias competindo juntas. Né? Competindo juntas, Isso, exatamente. Tem uma categoria que a gente chama Below the Knee, que são a categoria abaixo do joelho, e tem outra categoria que é Above the Knee, que é acima do joelho. Então são 2 categorias diferenciadas por ter joelho ou não ter joelho, né? A prótese acima do joelho ou abaixo do joelho. Então essas categorias competiram junto nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. E é uma grande diferença, na verdade, você usar uma prótese acima do joelho ou abaixo do joelho, né? Velho, como é que faz isso? Porque esses atletas têm uma vantagem gigante, né? Você estava falando que chega a quantos 13 segundos? segundos. 13 segundos, que no 13 esporte segundos de alto nível do primeiro para o primeiro, né? E de uma prova de praticamente 1 minuto e pouquinho. Então, quer dizer, se a gente falar disso, é uma diferença de, sei lá, quase 20% da prova de vantagem, né? Sim. Então, quando a gente viu que as categorias iam ser juntas, a gente já sabia que as chances eram muito pequenas, porque eu sou da segunda categoria, que é a categoria acima do joelho. Cara, velho, se fosse separado, você ia ficar em terceiro lugar. Exatamente. Seria a primeira medalha da história do Brasil. A primeira medalha na história do Brasil nos Jogos de Inverno. Mas de qualquer maneira, André, isso deve ser um incentivo absurdo, né, cara? Saber que você ficou entre os 3, né? Sem dúvida. Ou dá uma bad, assim, tipo, pô, imagina se fosse separado. De alguma maneira a gente ficou bem triste, né? Assim, porque era uma grande opção, uma grande oportunidade de ter conseguido a medalha para o Brasil e para mim também como atleta, a gente fica realmente um pouco triste. Sim. Mas enfim, a gente já sabia dessas regras desde o começo, tá claro para todo mundo, né? E a gente entendeu que era importante, mesmo assim, participar, classificar o Brasil e entender esse processo como um processo realmente de aprendizado. Um processo também que na próxima Olimpíada provavelmente não se repetirá, né? Possivelmente nas próximas Olimpíadas eles vão separar as categorias. Você acha que E por quê, cara? São poucos atletas, cara? Será? Por isso? Não é por causa disso, não. Na verdade, eu acho que eles, na verdade, têm pouco conhecimento ainda da diferença entre os atletas, do tipo de prótese. Em algumas provas que a gente fez antes das Olimpíadas, tinham várias equipes de algumas universidades diferentes documentando o trabalho, filmando, marcando tempo, para saber realmente qual é a diferença de um atleta para o outro. Então, acho que o para-snowboard é um esporte muito novo ainda. Né? Então, acho que é por conta disso que eles ainda não têm
essa diferença. As Olimpíadas... e os jogos costumam fazer certos testes também antes de oficializar certas coisas, né, cara? Exatamente. Tem Eles isso. fazem, E, bom, além disso, como que você separa? Tem também a divisão por peso, por idade? Isso não, né? Não tem nada disso. Nada Na verdade, disso. só uma questão de velocidade mesmo. Quem é mais rápido é que ganha. Então, se você tem mais peso ou menor peso, não importa isso. Pode crer. Cara, você chegou a falar um pouquinho de como foi a classificação para a Olimpíada. Explica melhor. Isso não é no Brasil, né? Não é uma classificação que você ganhou no Brasil, né? Não tive no Brasil. É um negócio Eu tive mundial. Eu tive que competir nas etapas do Mundial, que acontecem em vários lugares do mundo, na verdade. Né? Então, lugares todos com neve, claro. Total. E outra coisa de lembrar velho, por exemplo, o primeiro colocado, a diferença sua, um atleta brasileiro, pro primeiro colocado é muito grande, ou, velho, não tem essa, você podia ter ido pro primeiro lugar, por exemplo. Na verdade, assim, o atleta que ficou, os 2 atletas que ficaram na minha frente, um deles já era um grande snowboarder antes de usar prótese, né? Ele já era competidor, já era competidor. Ele é um cara que tem 42 anos hoje e já era um grande competidor, muito rápido, né? Muito determinado, e ele ficou, acho que, uns 12 segundos na minha frente, ele ficou bem na minha frente. Agora, já o segundo atleta, que é um alemão, ele ficou acho que 6 segundos na minha frente. Que é um tempo baixo, né? Que é um tempo baixo, 6 segundos já seria um tempo bem menor. Cara. Mas mesmo assim eu ainda consegui passar outros atletas, que são atletas que moram em países com neve, né? Porque aqui estamos num país tropical. Um país bem tropical, é verdade. Isso te atrapalha um pouquinho. Diga aí, cara, que você venceu atletas na verdade, assim, eles têm muito mais tempo de neve do que eu, né? Às vezes eles têm mais tempo de neve numa temporada de treino do que eu tenho de neve a vida inteira. Nossa, é verdade. Cara, e como que é a sua temporada de treino, né? Como que é uma temporada de treino? Então, geralmente assim, a temporada de treino eu faço... a gente tem um calendário das provas do Mundial e geralmente eu vou para as provas um pouco antes da prova, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma prova no Colorado, nos Estados Unidos, eu vou uma semana ou 10 dias antes da prova e faço a prova. E aí a gente voa para o próximo lugar, por exemplo. Aí tem Canadá, por exemplo, outra prova. Aí eu vou para o Canadá uma semana antes da prova, faço treino uma semana, faço a prova, depois tem outra prova em outro lugar, eu vou e assim vou fazendo o circuito. Muito louco, porque tem essas dificuldades do país onde você mora. E o treino diário acaba sendo em outro esporte mesmo, cara? O treino diário acaba sendo em outros esportes, né? O treino do dia a dia acaba sendo, para mim, ou no wakeboard ou no kitesurf. O wakeboard ou kitesurf são os que mais influenciam aí pra... E, cara, a sua prótese parece que quebrou mais de uma vez em treino, né? A gente começou a falar das próteses, né, cara? Que tem uma diferença muito grande de uma prótese para outra. E é importante quebrar a prótese para saber, começar a ajustar, saber qual que é a melhor. Olha, isso influencia, quebrar cara, não é importante, porque sempre que a gente quebra, a gente tem problemas, né? Sempre que a gente quebra... Não é um negócio tão normal também. Não é um negócio tão normal e outra, é muito difícil você conseguir as peças na montanha, né? A montanha geralmente é um lugar remoto, que tem pouca chance de você conseguir peças específicas. Então sempre quando quebra, a gente tem que esperar ou vir de outro lugar, ou a gente tem que se locomover até um lugar que tenha a peça específica. Então é sempre um problema quando quebra. Mas de qualquer forma a gente sempre está testando. Pelo jeito é um baita de um problema, na verdade. A gente sempre está testando próteses novas, sempre está testando outros tipos de equipamento e isso tem ajudado bastante a gente a melhorar. E esse equipamento influencia mesmo, então, né? Influencia muito mesmo. Competição. E, cara, isso sai tudo do seu bolso mesmo, cara? Como é que é o esquema de incentivo? Não, na verdade, tanto a CBDN como o Comitê Paralímpico Brasileiro, eles dão todo o apoio financeiro para as viagens, para os equipamentos, para toda a parte. Eu tenho todo o respaldo por eles. Então o Brasil tem um incentivo, né? Tem um incentivo muito bom. Um incentivo realmente bem importante. A gente tem um lance climático que nos afasta, né, da Olimpíada de Inverno, mas é bom saber que também tem um incentivo do Tem um incentivo e, na verdade, tem um trabalho técnico por trás, da comissão técnica, muito importante, muito forte, assim, de treinamento mental, de treinamento físico, de apoio quando a gente está longe, porque não é fácil estar longe, né? A gente está lá na montanha sozinho, né? Como é que é o apoio técnico, cara? Quem são seus técnicos? Então, o meu técnico é um cara que chama Cap,
ele é americano, ele é do Colorado, né? E ele ajuda a treinar também a seleção dos Estados Unidos. Então os atletas da seleção americana também treinam na mesma escola que eu treino, né? Uma escola específica de treinamento para o para snowboard. Inclusive o cara que foi campeão, mesmo que ganhou a medalha de ouro, treina na mesma escola que eu treino. Então ele tem o mesmo tipo de treinamento que a gente. E aí esse técnico foi designado especificamente para me treinar e me acompanhar durante as Olimpíadas. E, cara, o snowboard, o grande país é os Estados Unidos mesmo? Quem são os outros grandes representantes, o grande país é os Estados Unidos. Cara? Só para você ter uma ideia de como eles são fortes nesse esporte, eles pegaram as 3 medalhas. Eles pegaram, tipo, todas? Todas, pegaram as 3 medalhas. Que louco, né? É um esporte radical, um esporte que o skate muito influenciou os Estados Unidos, né, cara? Tem outros países que também representam bem, cara? Olha, tem sim. Porque na Olimpíada de Inverno a gente vê Rússia, Alemanha, né? Tem sim. O Canadá é um grande representante também do snowboard. A Austrália também tem bons representantes. Mas os Estados Unidos realmente eles são muito bem posicionados nesse esporte. Pode crer. Cara, é um esporte perigoso, velho? É um esporte bem perigoso. Porque a gente, ultimamente, tiveram 2 casos famosos, né? Aqui o da Laís, da ginasta, que se acidentou, e do Schumacher, né, também. É um esporte bem perigoso, né? A descida, você chega numa velocidade você chega a quantos quilômetros por hora ali, velho? Olha, eu nunca medi a velocidade, mas eu acredito que a gente deve chegar em torno de 70 a 80 km por hora. Você tá louco. André, quais são as próximas competições? Olha, que estão por vir aí? E quantas competições por ano rolam, mais ou menos, cara? Então, depende. Mas, assim, geralmente deve ter umas 18 provas no ano. Mais ou menos, 18, 20 provas no ano. Geralmente tem 2 por país, né? Tem 2 etapas por país. Então, deve ter aí umas 7 ou 8 provas em países diferentes, sendo 2 provas, né? Quais são os países que você mais visita aí, cara? Então, os Estados Unidos é um que sempre tem. O Canadá também, a Espanha também, Nova Zelândia está no calendário também, mas a última prova da Nova Zelândia não tinha neve suficiente. E a Eslovênia também está no circuito. No calendário, né? Isso, exatamente. Muito bom. E a Rússia também entra, né? Não sei como é que vai ser agora depois das Olimpíadas, mas no último ano ela também entrou. Maravilha. André, infelizmente o combo tá chegando no fim. Eu tava percebendo que... Tô caindo muito aqui. Não. E no de neve, sabe quem ganhou? Eu! Finalmente, Ganhei de um atleta da neve aqui na neve do Mario Kart. Cara, brigadão pela presença, velho. Boa sorte aí nas próximas. A próxima Olimpíada de Inverno onde é, cara? É na Coreia. Na Coreia. 2018. E seu plano é estar lá e trazer uma medalhinha, pelo jeito, né? Na verdade, essa é a cobrança agora do comitê. Eles Total. querem que a gente traga Ficou a medalha. Em terceiro agora. Sem dúvida, agora eles querem que traga a medalha porque agora vai ser separado, né? Total, cara. Maravilha, André. Boa sorte, velho. E volte da próxima vez. A próxima vez você traz a medalha pra gente ver aqui, Claro, velho. com certeza. Animal, velho. Valeu, cara. E pra vocês, um beijo. O combo volta amanhã. Beijão. Tchau, tchau.